O violão de 7 cordas na minha vida começou com o Dino, né? E depois, posteriormente, com o Rafael Rabelo. Quando eu conheci o Rafael, aí fiquei maluco, né, com as coisas que ele tocava. E comecei a tirar tudo, imitar Dino, Rafael. E todo disco que tinha um dos dois eu comprava, meu pai me ajudava, sempre estava olhando nas lojas, né? E comecei a tirar tudo e com 16, 17 anos eu já tinha uma bagagem assim né, dessa linguagem desses dois caras que são assim geniais, né?
tem grandes sete cordas no Brasil, assim, que sempre foram referência para mim também, né? Tem o Carlinhos Sete Cordas lá do Rio, Paulão, Maurício Carrilho, o Edmilson lá de São Paulo, o Luizinho, Zé Barbeiro, e tem os amigos aqui de Brasília que também são maravilhosos, né? Fernando César, Alencar Sete Cordas, o Augusto Contreiras. Então eu peguei um pouco da informação de cada um e misturado com outras coisas, assim, né? Alguma coisa do jazz, de outros elementos, de outros estilos musicais, e que isso tudo misturado, né? Também com o meu jeito de tocar, né? Minha maneira o meu fraseado mesmo, eu acho. Aí desencalhou nisso, né? No meu estilo de tocar, na minha maneira de tocar o violão de sete cordas, né? E convivo com eles lá no Rio o tempo inteiro. O Diamandu é um amigo muito próximo, né? Irmão mesmo, assim, que aprendo muito com ele, sempre que a gente está tocando junto, né? A gente troca ideias, troca informações, mostra as músicas, e a gente junto, assim, a gente vai crescendo, vai melhorando, né? Vai vendo ideias de outras pessoas. E aqui com o Luiz também, com a Moy, né? Com o Hamilton, né? O Cezão, o Daniel Santiago, o Gabriel Grossi, tem Eduardo Neves. Eu estou sempre junto com eles e aprendo com eles o tempo inteiro, né? Não pode dar soltar um negócio legal assim que eu não estou de bobeira nunca, né? Sempre, isso aí é bom, hein? Fico sempre esperto e tento colocar as ideias assim na minha música, na minha forma de ver, né? Isso para mim é a coisa que me deixa mais feliz, de ter uma identidade, né? As pessoas me ouvirem tocando e entenderem assim, ó, Rogério que está tocando. Então, isso me deixa muito feliz, de já ter uma identidade própria, uma forma de tocar pessoal, né? Bem pessoal.
Rosa da Vida, né? A música que eu fiz para minha filha, é a Rosinha, que está completando 1 ano de idade, né? E eu estou vivendo um momento muito especial, assim, como pai, né? É maravilhoso. É a melhor coisa da vida da gente, com certeza, né? E essa música, assim que ela nasceu, logo em seguida, veio assim, de uma forma bem natural. Eu estava tocando violão e a música veio inteira, assim. Então gosto muito de tocar essas músicas, assim, com a melodia bonita, né? Muito sentimento. E também gosto de tocar as músicas mais apressadinhas, né?
Porto Alegre ainda, via muito os programas onde o Rogério, o Amói, o Hamilton, toda a galera daqui participava, né? Então, quando eu cheguei no Rio, ele foi uma das primeiras pessoas que eu conheci do meio musical, né? E então a gente se deu bem logo e começou a tocar, tinha nas rodas de choro lá, que a gente tocava toda semana. E eu acho que nessa chegada, assim, no geral, eu comecei a conviver com muitos músicos, também de Brasília, né, que estavam morando lá, mas muitos músicos que eu ouvia em disco, que eu, enfim, já conhecia quando eu tinha começado a tocar, né? Mas ele foi um dos caras que eu me aproximei mais, assim, mais rápido também, né? Aí a gente começou a fazer o trabalho dele junto e mas não uma convivência só profissional, né? Sempre ligado à música, mas muito de frequentar a casa dele, todas as rodas lá, mas assim, no geral, eu conheci muita gente que eu só conhecia dessa maneira. Então, a minha grande alegria, eu repito de novo, né, foi o que eu falei daquela vez, poder, hoje né, estar entre essas pessoas que eu conhecia antes e que estavam mais distantes, né, do meu ciclo, né? Então, hoje, poder estar junto com eles me deixa muito feliz.
Pô, é sempre um prazer, né, trabalhar com o Rogério. Ele, essa coisa que a gente estava falando sempre aqui, que além do grande músico, é uma grande pessoa, um grande amigo, é meu irmão, sabe, para a vida toda. E trabalhar com ele é sempre um prazer, é sempre uma alegria, é sempre um desafio também. Não tem música fácil, né? Então a gente sempre tem que se superar para tocar e é uma coisa muito legal. E é legal que o jeito que eu toco com o Rogério e participo do trabalho dele é muito diferente do meu trabalho, né? Do meu trabalho solo. Então eu posso desenvolver uma coisa diferente, que eu acho muito legal, sabe? Eu gosto muito de tocar desse jeito. E coisa que no meu trabalho eu parto mais para o outro lado, a coisa, né, de usar marimba, de usar outros instrumentos. E estar aqui com pandeiro e tocando, sabe, músicas que exigem mesmo técnica e estar esperto. Eu adoro, acho muito bom.
violão de 7 cordas ele tem o papel do contraponto, né? Ele faz o contraponto das melodias, né? Sempre visando entregar ao solista, ao cantor, né? A entrada. Eu sempre digo que é como se fosse o meio de campo do futebol, né? E o violão de 7 cordas ele também tem esse papel, pode ser um instrumento solista, né? O Rafael foi quem colocou o violão de 7 cordas assim, né? Muito no alto, né? Muito na frente. Foi um gênio, né? Que contribuiu demais assim para que o violão de 7 cordas tivesse um papel de destaque, assim, também como solista, né? É um instrumento maravilhoso, um instrumento nobre, né? E eu fico muito feliz de tocar esse instrumento. Para mim é minha vida tocar o violão de 7 cordas, 7 cordas mesmo.
tenho tocado com o Rogério, eu fiz meu primeiro show solo agora lá no Rio, no Teatro Carlos Gomes, onde eu recebi 7 convidados. Um foi o Rogério, o Hamilton de Holanda, Marco Pereira, o Yamandu Costa, o Eduardo Neves, o Nicolás Krasik e o Henrique Cases. Então foi a primeira vez que eu pude mostrar minhas músicas e também me acompanharam os músicos Vitor Gonçalves, Nando Duarte, Guto Vitti, Marcos Tadeu e Thiaguinho da Serrinha. Então, a primeira vez que eu pude mostrar as minhas músicas, os arranjos e receber esses convidados maravilhosos, né? Então, foi meu primeiro show solo e agora tudo indica que isso aí vai parar num disco. A gente está pensando em gravar e o show foi produzido pelo Alfredo Del Penho, né? E tenho tocado com o Nicolás Krasik no disco novo dele que vai sair agora, chama O de Leu de Lá, sobre o João Bosco, com o Hermínio Belo de Carvalho, no espetáculo Timoneiro, e com o Rogério. E é isso, tenho tocado bastante lá no Rio, graças a Deus. Eu lancei aquele primeiro disco, né, que é o Batuque no Batique, em 2007. Aí, no ano passado, em 2008, eu gravei um disco de trio na Alemanha. Então, foi um encontro com grandes amigos que eu tenho lá desde 2004. A gente planeja e conversa sobre fazer um trabalho junto de trio, de piano, saxofone e percussão. Então, a gente, no final do ano passado, em outubro do ano passado, eu fui para lá, a gente gravou o disco todo, em uma semana a gente sentou, tem músicas minhas, músicas deles. E o disco está saindo na Alemanha, já saiu por uma gravadora lá, com distribuição no Japão, Estados Unidos e Europa. E está super legal esse trabalho. Esse ano, no final do ano passado também, né, para esse ano eu ganhei o Projeto Pixinguinha, né, que foi mais um prêmio Pixinguinha, mudou totalmente o formato, né, essa coisa de gravar um disco e eles te dão uma verba para você gravar um disco e fazer shows, né. Então aí eu gravei um disco que está saindo agora, né, que é o Tambores de Apuama. Tive participação do Rogério, do Hamilton, do Daniel, Gabriel, claro, né? E tive também de grandes músicos de Brasília, tive também do Hermeto Pascoal, do Gilson Peranzeta, do Richard Galiano
e o Lutz Hefner, que é esse também que tocou comigo no trio lá. Então foi um negócio super, super bacana, esse disco, que já é um trabalho bem diferente, bem acústico, com muita percussão, assim, bem voltado para percussão brasileira, mas com muitos elementos de música erudita, de música popular, assim, do jazz, de harmonias um pouco mais elaboradas. Esse novo trabalho, né, leva meu nome, Rogério Caetano. É um trabalho autoral. O CD contém 11 músicas e é um trabalho mais voltado assim para o violão solo, né, violão solista. Tem 3 participações especiais, né, no CD. O Leandro Braga toca piano na música Intuitiva, o Eduardo Neves flauta na música Meu Mundo e o Hamilton de Holanda toca bandolim de 10 cordas na música Brasília. E eu faço uma dobra de violões na música Voo dos Brasilianos, né? Tocam 7 cordas de aço e um de nylon. E o restante, todas as outras músicas são violão solo. Eu estou muito feliz assim com o resultado que eu alcancei, o CD. Tá bonito, assim, as críticas que têm saído são sempre boas. As pessoas gostam, recebo e-mail, né, de pessoas que estão comprando o CD e que estão gostando. Então, e esse trabalho do trio aqui, como você já falou, a gente já tinha vindo aqui uma vez e está sendo uma alegria retornar, né, tocando com o Luiz e tendo o Amói também, né. É um trio que eu pretendo nos meus próximos trabalhos manter essa formação aqui.